Boa noite a todos. Nós vamos, então, iniciarmos a nossa exposição de hoje e nós vamos falar, o tema seria Gestação Sublime Intercâmbio. Foi baseado no livro do Ricardo de Bernardi, que é um pediatra de Santa Catarina. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo mostrando, tecnicamente, como se processa o momento da fecundação. Então, vamos lá. Este é o momento da ejaculação e os espermatozoides eles saem do colo do útero em direção à trompa. Aqui ele penetra dentro do colo do útero, aqui já está dentro do útero. E aqui ele tem as duas trompas, a trompa da direita e a trompa da esquerda. Ele tem que escolher uma das duas, né? A ovulação ocorre geralmente num lado ou no outro. Quem for para o lado errado não consegue encontrar o óvulo. Então, aqui ocorre uma divisão dos espermatozoides. Para vocês terem uma ideia da distância que o espermatozoide ele caminha proporcional ao seu tamanho, seria mais ou menos como se fosse uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, em torno de 400 quilômetros. Ele vai caminhar do colo do útero até chegar no terço distal da trompa, onde se encontra o óvulo. Aí ele está caminhando no interior da trompa, onde existem várias velocidades, né? Ele tem que ir contra essas velocidades, passar por elas, até que ele vai chegar no terço distal dessa trompa, onde ele vai encontrar o óvulo. Aí está o óvulo. Então, a ciência fala que o espermatozoide mais forte, mais resistente, e o que tiver mais sorte consegue fecundar. No momento da fecundação, em que penetra o material genético do espermatozoide, ele fica a cabeça do espermatozoide, ele produz uma reação química no óvulo que impede qualquer outro espermatozoide de conseguir penetrar. Então, chegam milhares de espermatozoides até o óvulo e ele tem na sua cabeça uma enzima que ajuda a abrir espaço. Nós vamos ver aqui agora, ele solta a enzima, ele consegue abrir o espaço, ele penetra. E, a partir desse momento, ele está levando todo o material genético dele para se fundir com o material genético do óvulo. A partir desse momento, o óvulo, que é um gameta, passa a se chamar célula-ovo. Todo o material genético, tudo que vai ser o futuro ser, está determinado nesse momento. Então, vamos agora... Só um minutinho que eu tenho que terminar aqui. Então, vamos lá. Então, nós vimos a parte técnica, né, da gestação, em que nós vimos todo o processo de fecundação, onde o óvulo vai, onde o espermatozoide vai até o óvulo para poder conseguir. Mas existem algumas perguntas que a ciência ainda não consegue responder. Se nós imaginarmos que o mais capaz, o mais forte, o mais resistente conseguiu chegar, e aqui eu abro só um parênteses, né, que o espermatozoide que carrega o
o espermatozoide Y, que vai gerar o sexo masculino, ele é muito mais rápido do que o espermatozoide X, que vai gerar um ser do sexo feminino. Mas ele é pouco resistente, então ele vive em torno de 24 horas. E o X, ele consegue viver até 72 horas. Só que ele é muito mais rápido do que o X. É mais ou menos do que nem aquela história da lebre e da tartaruga, né? A tartaruga vai mais devagar, mas chega mais longe, e a lebre ela vai mais rápido, né? Então, se nós imaginássemos que o mais capaz, o mais forte, como é que você poderia explicar que dentro de 200 a 300 milhões de espermatozoides, um que conseguisse chegar fosse aquele que pudesse gerar malformação, ou até condições incompatíveis com a vida? Então, a gente observa que a ciência não consegue realmente dar explicação apenas dizendo que é o mais capaz, o mais forte, o mais resistente. Então, iniciando a nossa exposição, gestação, sublime intercâmbio. A paternidade, a maternidade, ela sempre está relacionada a alguns vínculos do passado, tanto de afeto quanto de desafeto, tanto de amor quanto de ódio. E ela tem uma função educadora, principalmente porque a reencarnação ela traz um grande medicamento, que é justamente o esquecimento do passado de todos, de quem recebe e de quem é recebido. Então, todos eles esquecem do que já aconteceu no seu passado. E isso cria um ambiente extremamente propício para ocorrer o amor e o perdão. Então, esse vínculo, né, que nós temos, ele é muito, muito importante para gerar realmente a reconciliação, né, dos seres. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, e aí, inicialmente, ocorre uma aproximação do espírito reencarnante com a sua futura mãe. Nesse momento, é o momento em que ocorre uma sintonia. Ele vai frequentar o lar, ele vai ver como é que são os irmãos, como é que é o ambiente que ele vai ter. Então, ele começa a acompanhar a mãe, né, o tempo todo. E, nesse momento, a mulher ela começa a experimentar um desejo de engravidar. Né? Ela começa a experimentar aquela vontade de engravidar, justamente pela aproximação do espírito reencarnante. Aqui nós temos no nosso lar o Ministério da Regeneração, que é onde se faz a programação para a reencarnação dos futuros, de todos que vão voltar novamente à Terra, né? Esse aqui foi um esquema que foi desenhado do livro por uma médium chamada Eigorina. Ela tem um livrinho que escreveu no coisa, onde ela faz todo o esquema, todo o desenho do que ela viu em desdobramento da cidade do nosso lar. Então, existe um cuidadoso planejamento conduzido por esses espíritos superiores, e eles têm, dentro desse Ministério do Planejamento, como se fosse um mapa genético de todos os seres. Cada um que vai reencarnar, ele tem um mapa genético. Então, ele já programando a razão de como vai ser a futura encarnação de todos que vão reencarnar, eles começam a programar o corpo que eles vão precisar para poder conduzir-se nessa encarnação. Inclusive, o próprio tempo de vida que eles vão ter, né? Se vão ter alguma doença, se não vão ter, e tudo isso é programado pela espiritualidade. Então, quando o espírito vai reencarnar, ele já tem toda essa programação estabelecida pelos mentores espirituais, certo? E aí é que nós estamos vendo hoje que a ciência já começa a ver que tem uma coisa diferente, né? Que não é só o gameta mais rápido, mais qualificado, nem o primeiro que chega ao óvulo para romper sua membrana.
mas sim aquele que seja energeticamente compatível, que tenha sintonia com a célula ovo. Nós vamos explicar isso aí logo depois, para que a gente possa entender. Bom, e aí, no momento da encarnação, nós vemos isso aí, inclusive, nós vamos ver a história do Adelino, a Raquel e o Sigismundo, que André Luiz ele fala na sua obra. No momento da fecundação, onde existe um equilíbrio psíquico, onde existe uma assistência espiritual maior, existe uma proteção maior, no momento da intimidade do casal, é criado como se fosse uma barreira magnética, onde só vai estar presente todos os atores inerentes ao processo de reencarnação, que é o pai, a mãe e o espírito reencarnante. Nem sempre ele está presente, mas ele sempre está sintonizado nesse momento. Então, toda a intimidade do casal, uma coisa é preservado nesse instante, né? Não se deixa aproximar nenhuma entidade que não esteja relacionada aos processos reencarnatórios. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a energia sexual é uma energia extremamente potente, muito forte, e muitos espíritos são dependentes, são sexólatras, né? São espíritos que dependem muito dessa energia sexual, buscam muito essa energia sexual. Então, eles vão geralmente se aproximando aonde der oportunidade, para eles poderem sugar um pouco, vampirizar essa energia naquele momento do sexo. Então, nesses lares onde existe esse equilíbrio, existe essa proteção. Tá? Ao contrário, naquela gestação em que ela não foi programada, foi fruto de violência, ou no caso de comércio, no caso da prostituição, ou até de relacionamentos fortuitos, a gravidez é considerada como um acidente inconveniente, né? Não é uma coisa programada nem esperada. E a ligação sexual aí, ela não tem uma expressão nobre de amor, né, entre as duas criaturas. E há uma dificuldade muito grande na recepção da assistência espiritual. Não existe tanta proteção, não existe tanto amparo nesse momento. Tá? Então, deve ser um carnaval, né? Porque vai ter a presença dos dois que estão no coisa, e toda aquela espiritualidade vampirizando aquelas energias que ali estão em jogo. Então, vamos lá. O primeiro processo que tem, nós já comentamos que é a aproximação do espírito procurando a sintonia com a mãe, onde ele vai acompanhando a mãe durante o dia a dia para poder começar a sintonizar com o ambiente que ele vai viver. Logo depois, o processo vai se completando, onde o espírito reencarnante ele sofre um processo que a gente chama de miniaturização. Só que essa miniaturização, na verdade, ele não perde nada de coisa, apenas se concentra a energia. A gente sabe que o perispírito, eu lembro sempre que quando eu falava isso aí para a Rosana, ela ficava feliz, que o perispírito ele passa em torno de 2 centímetros mais ou menos no nosso corpo, né? Além da projeção da aura, né? Que a aura seria como se fosse a luminosidade que nós temos, a vibração energética que nós temos. Então, a aura pode passar um pouquinho mais, mas o perispírito tem em torno de 2 centímetros, um pouco maior que o corpo. A Rosane ficava muito feliz, né? Porque assim, só assim para me crescer um pouquinho, né? Pelo menos meu perispírito é um pouco maior, né? Então, quando ele sofre o processo de miniaturização, e a gente lembra também outra coisa importante, que o perispírito, ele tem todos os órgãos que nós temos no corpo físico. O nosso corpo físico, na verdade, é uma cópia do que existe no perispírito. Então, a gente pensa que o perispírito é apenas uma capinha, não é uma capinha só, não é só um revestimento, não. Ele tem cérebro, neurônios, ele tem coração, ele tem rim, fígado, baço, pele, tudo que nós temos tem no perispírito. Então, todo esse conjunto, ele começa a se miniaturizar, ele começa a concentrar. E nesse processo, ele não perde nada dos registros das vidas passadas, dos registros que vão ser necessários durante essa vida também. Então, tudo aquilo é miniaturizado sem perder praticamente nada. Tá? E aí, o que acontece? As vibrações mais periféricas desse perispírito são absorvidas pelas zonas mais profundas, que passam a reter essas potencialidades energéticas. Então, ele continua com as mesmas potencialidades, mas concentradas. Tá? Para que ocorre essa miniaturização? Essa redução volumétrica do corpo espiritual, ele tem um papel importante porque ele vai integrar-se com o novo corpo, integrar-se no corpo da mãe, corpo biológico da mãe.
a gente imagina normalmente que a mãe ela carrega dentro de si, do corpo dela, o embrião, o feto, né, que vai nascer ali. Então, no perispírito acontece isso aí. Ele penetra, e depois que ele miniaturiza, ele penetra pelo chakra genésico da mãe. Lembra que nós temos 7 chakras, o chakra principal, ou centro de força, é o centro de força coronário, que está bem no topo da cabeça, relacionado à glândula pineal. Nós temos o centro frontal, que está relacionado ao lobo frontal do cérebro. Temos o centro laríngeo, tá? O cardíaco, o gástrico, o esplênico e o centro genésico. O genésico ele é responsável por toda a parte sexual e também a própria gestação. Ele que coordena tudo isso. Então, na hora que ocorre isso, ele vai penetrar pelo chakra genésico e ele vai ficar normalmente do tamanho do útero. Tá? Ele fica, ele reduz tanto que ele fica do tamanho do útero da mulher. Nesse momento, ele começa a imantar a célula ovo, com as suas energias características, com a vibração própria dele. Então, a célula ovo ela vai ter uma imantação pelas energias do espírito reencarnante. Essa imantação é que vai selecionar o espermatozoide mais sintonizado com ele, que nós vamos explicar logo depois. E a gente lembra que, nesse momento de concentração, ocorre uma perda progressiva da consciência desse espírito reencarnante. Ali já começa a ter o esquecimento do passado. Apesar de que tem alguns espíritos mais evoluídos que eles mantêm a consciência até próximo do nascimento. Tá? Nos espíritos mais avançados, eles continuam tendo, mas a maior parte de nós não. A gente sofre esse processo. Nesse processo, a gente entra no estádio de torpor, de sonolência, e você esquece, começa a ter o esquecimento ou apagamento, ou dificuldade de acessar as informações do passado. Bom, na concepção, nós temos, em cada ejaculação, em média de 200 a 300 milhões de espermatozoides, que disputam apenas um óvulo. Então, você vê que é uma disparidade. Alguns falam que exagero, né? Para que tantas células para ter uma só? Quer dizer, se você imaginar, são 299.999.999 espermatozoides que não vão conseguir chegar. Só um. Então, longe de ser um desperdício, vamos explicar o porquê que isso acontece. Lembre-se que o espermatozoide ele tem essa quantidade de espermatozoide porque existe eu vou fazer só um parênteses para a gente entender como é que é formado o gameta. O gameta ele é formado através de um processo que a gente chama de meiose. Existem 2 tipos de multiplicação das células do nosso corpo, a meiose e a mitose. A meiose é a multiplicação que acontece só com os gametas. Então, na meiose, a célula que vai originar os gametas, ela divide o material genético dela. Metade fica com um, metade fica com outro gameta. Isso dentro do corpo do homem e do corpo da mulher. Tá? O óvulo é desse jeito também. Quando ele é criado, ele só tem metade do material genético da célula embrionária, da célula que vai originá-lo. E o espermatozoide, a mesma coisa. Ele recebe apenas metade do material genético. No momento em que isso acontece, propicia o quê? Que são 200 a 300 milhões de possibilidades de criar um corpo. Cada um vai ter um material genético diferente. Não é o mesmo material. Então, aquele que tiver sintonizado com o óvulo é que vai determinar como será o futuro corpo. Então, a providência divina permite que exista essas milhões de possibilidades para que ocorra a escolha do corpo que aquela pessoa precisa durante aquela encarnação, certo? Então, nesse processo de meiose, ele vai levar metade do material genético para completar com a outra metade que já está no óvulo. Na hora que ocorre a união, ali a célula está completa. E esse óvulo, como nós estamos dizendo, ele está imantado e ele irradia as vibrações do espírito reencarnante, que vai atrair o espermatozoide que tem a sintonia para trazer os genes que eles precisam para aquele corpo. Esse é o processo. Então, vamos lá. Agora, aqui nós vamos fazer um pequeno parênteses para a gente explicar a reencarnação de Adelino, de Sigismundo no corpo. Para quem não lembra,
Sigismundo, ele numa encarnação, ele assassina o Adelino para casar-se com Raquel. Raquel e Adelino já eram casados. Então, Sigismundo mata o marido de Raquel. A intenção dele era casar-se com Raquel. Raquel entra num processo depressivo enorme, ela num total desequilíbrio, né? Assim como Adelino, que naquela morte abrupta também ele tem um desequilíbrio enorme no plano espiritual. E Raquel, ela entra num quadro depressivo, num quadro de desequilíbrio e acaba partindo para o lado das drogas e das drogas para a prostituição. Acabou desencarnando numa situação lamentável. O Sigismundo, desesperado porque o plano dele não deu certo, ele acaba cometendo suicídio. Então, ele também desencarna numa situação extremamente terrível, como suicida. O que acontece? Sigismundo, ele tem várias encarnações onde ele luta muito para poder fazer uma compensação do grave erro que ele comete. Então, ele encarna ajudando muitas pessoas necessitadas, os espíritos mais sofredores, né, durante essa encarnação. E ele tem um trabalho exaustivo e progressivo. Ele consegue, inclusive, por méritos, porque todos aqueles que ele ajudava acabavam rezando por ele, ou orando por ele, não imaginando o passado terrível que ele tinha tido. No entanto, ele passa a ter méritos para poder conseguir resolver essa situação, até que chega um momento em que ele vai direto ao ponto onde ele tenta se reconciliar com Adelino e com Raquel. O merecimento, ele tem todo esse auxílio da espiritualidade. Você vê que toda a equipe de André Luiz, a equipe do nosso lar, começa a trabalhar junto com ele, né, capitaneado por Alexandre, para poder propiciar essa reencarnação. A primeira coisa que eles fazem é tentar a aproximação do Adelino, do Sigismundo com Raquel. Raquel aceita de imediato. Ela aceita recebê-lo como filho, para poder, de uma forma ou de outra, buscar esse perdão e resolver essa situação pendente do passado. No entanto, Adelino tem uma resistência muito grande, porque Adelino ele começa a lembrar de tudo que ele passou, provocado por esse ato insano de Sigismundo, e ele fica muito inseguro, né? Ele fica muito inseguro e ele tem dificuldade de aceitar, certo? Então, a luta passa a ser de fazer a sintonia entre Sigismundo e Adelino, que seria o pai. Então, imagine, Sigismundo mata Adelino numa encarnação para casar-se com Raquel. Tudo dá errado, né? E depois, ele para se reconciliar, Raquel aceita aceitar ele como filho e Adelino começa a ter um pouco de dificuldade. Mas, no fim, Adelino acaba aceitando, porque era a única maneira que eles tinham de resolver essa questão do passado. E aí, na noite da união, onde ia criar-se o corpo de Sigismundo, Alexandre ele começa a observar a corrida do espermatozoide em direção ao óvulo, e ele começa a ver as disposições cromossômicas daqueles milhões de espermatozoides. E com o potencial magnético dele, ele começa a favorecer com que aquele espermatozoide mais apto geneticamente consiga chegar até o óvulo para poder organizar o corpo que foi planejado para Sigismundo. Então, logicamente que isso não acontece em todos os casos de reencarnação. Esse é um caso muito específico, mas a gente mostra aqui, mais uma vez, a importância da sintonia que tem que existir entre o óvulo, tá, e o espermatozoide do pai, para poder gerar o corpo que é preciso. Então, e aconteceu todo aquele processo. No momento da fecundação, Adelino e Raquel ficaram isolados no quarto, durante aquela intimidade deles, e logo depois, porque uma coisa que é importante esclarecer, que a fecundação não acontece na hora da relação. Ela normalmente vai acontecer 1 a 3 dias depois. E lembre que tem um caminho, desde o colo do útero até o terço distal da trompa, proporcionalmente de 400 quilômetros. Imagine a gente andar 400 quilômetros. Né? A velocidade proporcional do espermatozoide é muito grande, mas
Eles têm que andar 400 quilômetros. E eles demoram em torno de 1 a 3 dias para poder chegar nesse percurso. Então, logo depois que teve a fecundação, é que Alexandre ele vai fazer esse estudo de ver a carga genética de cada um dos espermatozoides para poder magnetizar ou dar uma forcinha para ele para poder chegar até o óvulo. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um comentário agora sobre aquele processo que a gente observa muito nas gestações, nas gravidezes, na gravidez das mães, que são os enjoos, né, e os desejos que existem, os desejos mais estranhos possíveis, né? Então, no livro do Ricardo de Bernardi, ele comenta que essa intensidade dos enjoos, elas estão principalmente relacionadas a diferenças ou reconhecimento inconsciente das vivências anteriores, no passado, no momento da troca energética entre o perispírito materno e o espírito reencarnante. Então, vamos imaginar, a mãe que tem um espírito que ela tem um pouco de dificuldade, teve assim, alguma dificuldade de relacionamento em vidas passadas, ela vai ter uma energia completamente diferente da sua. E essa energia, no momento que ele passa pelo chakra frontal, pelo chakra genésico, é absorvida pelo perispírito materno e ela começa, porque os centros de força têm comunicação um com o outro. Então, ela vai passando por todos os centros de força até chegar ao chakra coronário, até o centro de força coronário. Então, lá no chakra coronário é que ocorre a dissipação dessa energia. Agora, existe também, nem sempre acontece os enjoos em decorrência disso. Existe também problemas anatômicos e fisiológicos na gestação. Anatômicos porque, com o crescimento do abdômen da mãe, ela empurra o estômago para cima, então tem posições que ela pode sentir enjoo ou pode sentir aquela sensação de azia ou pirose, né, que dá aquela queimação que o suco gástrico acaba voltando para o esôfago. Então, existem decorrências anatômicas e fisiológicas por causa dos hormônios que vêm nessa aí, também uma grande possibilidade de provocar enjoo. Não é por dizer assim, porque a pessoa tem muito enjoo, porque ela está reencarnando algum inimigo da vida passada, tá? Não é sempre assim. Então, ele explica aqui que o chakra genésico ele funciona como exaustor desses fluidos em desintegração, que é absorvido do perispírito do reencarnante, e direcionados ao chakra coronário, e eles vão produzir no cérebro materno, né, algumas sensações psíquicas que não têm lógica para ela, né, principalmente relacionadas aos nossos sentidos. Então, a pessoa pode ter vontade de comer giz, pode ter vontade de comer grama temperada, de comer terra, de comer lajota, né, de coisa. A gente lembra também que aqui tem fatores fisiológicos que podem interferir. Por exemplo, na gravidez, existe uma hemodiluição do sangue da mãe, porque ela tem como se estivesse mais inchada. E essa hemodiluição do sangue materno produz uma chamada anemia da gestação. Então, a hemoglobina normalmente cai. Quando cai a hemoglobina no organismo da mãe, ela começa a ter desejos, que a gente chama de geofagia, né? Porque toda criança, por exemplo, que tem anemia, ela quer comer terra, porque ela acha que assim ela vai combater a anemia. Quer comer terra, lajota, macarrão cru, a gente chama isso aí de perversão do apetite. E a gestante pode ter isso aí também, tá? Mas aqueles desejos mais esdrúxulos, né, que não estão relacionados só com a terra, ele normalmente é em decorrência dessa exaustão desses fluidos do espírito reencarnante. Então, aqui a gente lembra que na embriologia a gente tem um termo que fala que a ontogênese recapitula a filogênese, né? A ontogênese é a criação do embrião e a filogênese é a criação de todas as espécies. E a gente observa que o embrião, logo na fase inicial, se você pegar um embrião de um cachorro, de um gato, de uma vaca, de um ser humano, eles são muito parecidos. Geneticamente, você consegue ver a diferença entre eles, mas assim, a aparência, de você olhar, você não consegue diferenciar. Nem pelo tamanho, né, porque eles são muito pequenos no início, e nem pelo coisa, eles são muito parecidos. Tá? Depois, com a evolução da gravidez, é que eles vão se diferenciando.
E aí, todas as experiências vivenciadas pelo espírito que estão gravadas no seu inconsciente é passado ao cérebro do novo corpo que está sendo criado, né? E é aí que você fica gravado, na verdade, os instintos. O instinto é uma forma primária de inteligência, é uma forma que você não tem como... normalmente ele não erra, mas ele não evolui. Então, vamos dar um exemplo de instinto. O João Graveto, aquele passarinho, ele nasce, ele não tem aula de como vai se formar, vai fazer um ninho, que é um ninho todo cheio de técnica, né, de coisa para não cair. Ele pega um monte de graveto, vai trançando, né, vai amarrando e faz aquele ninho. Então, no momento que ele tem independência dos pais, que ele sai para procurar uma fêmea, a primeira coisa que ele faz é fazer um ninho. Então, ele faz o ninho, aí depois que ele faz o ninho, ele vai atrás da fêmea para mostrar o ninho que ele fez. Certo? Para poder ali, pessoal, olha, já tem a casa pronta, nós podemos criar a nossa família. Mas ninguém ensinou. Aquilo é o que a gente chama de instinto, que está gravado e fica gravado nesse momento, tá, da reencarnação no cérebro daquele passarinho. Assim como acontece com a gente. Nós temos vários instintos, né? Um dos instintos que nós temos, o ser humano, é o de respirar, o de ter fome, né? O de ter sede, então tudo isso fica gravado no nosso cérebro. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: tem que chorar para poder expandir o pulmão. Isso é instintivo também. Se você encostar o dedo do lado da boquinha do neném recém-nascido, ele busca como se fosse buscar o peito. Ele já, quando ele nasce, ele já sabe que ele tem que sugar. Ele já sabe sugar. Isso tudo está gravado nesse momento. Tá? O espírito, ele passa para aquele cérebro informação, todas as informações instintivas, tá? Que passa a ser como se fosse um automatismo fisiológico. E aí nós temos uma coisa importante para dizer, que seria a educação pré-natal do feto. Quando a gente fala em pré-natal, a gente imagina todos aqueles cuidados que nós temos durante a gravidez, que seria fazer os exames, de tratar com as vitaminas adequadas, de ver a evolução da criança, fazer ultrassom, ver a morfologia, tudo mais. Então, todos aqueles cuidados que nós temos durante o pré-natal, ele também tem que ter um cuidado da educação desse feto. Por quê? Apesar dele estar no estado de sonolência, de até inconsciência, né? Porque ele fica em um estado de torpor mesmo, né? Com total esquecimento do passado, ele tem percepções que a gente chama de extracerebral. Isso já foi documentado por várias obras, mostrando realmente que existe a chamada memória extracerebral do feto. Como? Através do processo de regressão de memória, eles chegaram até a fase intrauterina, no momento que o feto estava dentro do útero da mãe, e ele tinha percepções, tá, de dizer o seguinte, que ele sofria muito porque ele sentia que a mãe não desejava a gravidez, que ele não era amado, ele não se sentia desejado, não se sentia amado. E isso trazia repercussões assim, gravíssimas para a vida dele, depois de encarnado, de estar vivendo aqui nesse mundo, né? Mas foi gerada durante a gestação. Nós tivemos um episódio muito triste também, foi de uma pílula chamada Microvilar, que teve um erro num lote lá e eles embalaram a farinha só, não tinha o anticoncepcional. Então, teve milhares de gravidezes pelo Brasil, e gravidezes que não foram programadas, né? A pessoa estava tomando anticoncepcional, mas não tinha o hormônio no anticoncepcional. Então, foram milhares de mulheres que engravidaram. Eu acredito até hoje que foi um jeito da espiritualidade, falar assim, gente, nós temos que arrumar a vaga para esse pessoal que precisa reencarnar aqui, porque as famílias estão cada vez dificultando mais a reencarnação, então vamos fazer um negócio desse para a gente aproveitar o momento. E aí é interessante que teve várias gravidezes, eu presenciei, fui testemunha de mães que chegavam para mim com a criança e falavam assim, doutor, o senhor sabe, né? Ela não foi programada, isso aqui veio da pílula de farinha, né? Mas, aí eu falava assim com a mãe, não fala isso. Você gostaria que seu filho não existisse?
né? Olha para ele, olha a oportunidade que você está tendo, né? Olha a felicidade que você está tendo. Então, não reclame disso, não fale isso, nem pense, porque a criança percebe, entende? Isso aí. Então, nessa memória extracerebral que a criança tem, é o momento que a mãe pode atuar. A Juliana, inclusive, falou durante a exposição dela sobre isso aí, que são 2 momentos que a gente pode atuar, né? Durante a encarnação, onde você começa a falar bem, a fazer carinho, a botar música, a ter aquele ambiente equilibrado, de sempre fazer o culto do lar em casa, para que a criança se sinta acolhida, se sinta pertencente, né? Aquele novo lar. Então, ele vai começar a captar isso e vai registrando na sua memória extracerebral todas as informações que foram captadas pelo filtro materno. Então, é o momento da mãe também desenvolver pensamentos extremamente construtivos de conteúdo ético-moral durante essa gravidez para imprimir esses condicionamentos educativos ao futuro filho. A gente lembra que esse processo que acontece da perda do esquecimento do passado, não é bem perda da memória, mas esquecimento do passado, ele permanece conosco enquanto estamos encarnados. Nós só temos acesso a algumas informações durante o nosso desprendimento no sono ou no sonho. Então, na hora que você tem o sono, alguma coisa a gente consegue acessar, mas é pouco. A gente só vai ter o acesso mesmo quando nós estivermos na erraticidade ou na vida espiritual. A criança, ela tem... lembra que eu falei com vocês que no momento que o espírito ele vai reencarnar, ele sofre um processo de entorpecimento, ele começa a ficar meio sonolento, como se estivesse dormindo realmente. E dentro do útero, esse espírito fica nessa condição. Na infância, ele vai aos poucos retomando a sua condição. A infância ela tem um momento em que o espírito tem como se fosse um engessamento nas manifestações, e ela tem um comportamento praticamente padrão, quase que instintivo. Você pode observar que todas as crianças, apesar da índole, às vezes ser diferente de uma para outra, você observa que quase todas têm aquela simplicidade, aquela pureza, né? Você sente a criança, a pureza ela é palpável em todas as crianças. Por mais arteira que seja, por mais índole que ela tenha, ela sempre tem aquela essência pura, né? Durante o período da infância. Então, durante o período da infância, é um momento que você tem a oportunidade de plasmar realmente de formar valores éticos, morais, de podar as más tendências, de fazer condução no sentido reto, né? De você direcionar ela no caminho do bem. Então, nós temos, em média, até os 7 anos, que é onde se conclui a formação da personalidade da criança. Quem faz isso é a mãe. A mãe praticamente como se fosse o pedreiro, né? Ela vai construindo, né, a personalidade dessa criança. O pai tem importância no sentido de ser autoridade e ela depende de ter o respeito da mãe, né? Só vai funcionar dessa maneira. Então, no momento em que ocorre a infância, é o momento que nós temos uma oportunidade ímpar realmente de atuar no coisa. E essa memória que a gente fala também, durante o desprendimento no sono, a Juliana comentou também isso aí, é o momento de a gente estar do lado da criança, de dar um passe, de fazer uma oração, de falar coisas elogiosas, né? Porque normalmente a atuação com a criança é sempre de falar não pode, e briga, sempre uma coisa assim um pouco pejorativa. Então, a gente tem que aproveitar o momento no desprendimento dela no sono, a gente atuar também, certo? É um momento que você estabelece também, isso ajuda bastante. Bom, a questão do sexo, a gente sabe que o espírito não tem sexo, mas nós temos potencialidades masculinas e potencialidades femininas, que nós temos que desenvolver. Então, o sexo só existe enquanto você está encarnado. Então, existe a necessidade do sexo físico, inclusive até pela própria fecundação, a reencarnação, de criar novos corpos, mas é preciso que tenha essa diferenciação. Então, as vidas passadas, as vivências passadas, vão deixar uma polarização com características masculinas ou femininas. Vamos explicar logo depois aqui no esquema do Jorge Andréa, né?
Então, enquanto o espírito não desenvolver tanto a potencialidade masculina quanto a feminina, né, numa totalidade de evolução, como já acontecia com espíritos mais elevados, como Jesus, como Chico Xavier, como Mahatma Gandhi e tudo mais, ele sempre vai exigir que nós possamos encarnar ou como homem ou como mulher para poder desenvolver as duas potencialidades. Então, esse esquema aqui é um esquema que está no livro do Dr. Jorge Andréa, onde ele faz ele demonstra que nesse círculo aqui, como se fosse o nosso espírito. Então, essa zona central branca aqui seria o inconsciente puro. Ao redor dela, nós temos o inconsciente passado, e mais na periferia, o inconsciente atual, e mais perifericamente, o consciente. Então, no inconsciente puro, está todos os nossos valores mais puros que nós temos como espírito. No inconsciente passado estão gravadas todas a memória das encarnações passadas através dos núcleos de potenciação. Cada encarnação tem um núcleo de potenciação. É como se fosse um pequeno chip, e um núcleo de potenciação tem ligação com o outro, fazendo como se fosse uma teia, e quanto mais antigo for o espírito, mais núcleos de potenciação e maior é o inconsciente passado dele. No inconsciente presente está gravado os dados da encarnação atual, certo? Acima vocês vão ver a potencialidade masculina e feminina. E nós temos aqui em várias listas aqui, a primeira é Psi-Y2, Psi-Y1 e Psi-Y. O que significa isso aqui? Na parte de cima, onde tem um campo Y, são as potencialidades masculinas. E na parte de baixo, no campo X, são as potencialidades femininas. Quando você encarna nessa faixa aqui, você vai ter uma potencialidade masculina muito maior do que a potencialidade feminina. Mas você tem a feminina também. Sempre tem uma pequena porção feminina. Na outra faixa, você tem uma potencialidade masculina um pouco menor e uma feminina um pouco maior. Na outra, vai aumentando a feminina e diminuindo a masculina. Quando chega aqui na XY, você tem a mesma potencialidade. Quer dizer, você tem valores masculinos e femininos ao mesmo tempo. Aí você começa a encarnar como mulher, onde você tem o predomínio da potencialidade X, né? E vai decrescendo a potencialidade masculina, né? Então, você desenvolve dos dois lados, até desenvolver as duas potencialidades ao mesmo tempo. Então, é importante isso, porque você vem com essa predisposição para poder desenvolver qual a potencialidade que é mais importante para o seu planejamento nessa vida. Então, aí existe alguns problemas, diz no livro do Ricardo Bernardi, que algumas posturas psicológicas da mãe de fixação ou de não aceitação do sexo do filho pode trazer algum desequilíbrio nessa esfera psicossexual, né? Predispondo a posturas desequilibradas em relação à própria aceitação, à autoaceitação desse futuro filho, né? E a gente lembra que existe nesse momento a questão da homossexualidade, que é uma coisa assim, muito complexa de se lidar, porque é um espírito que se sente no corpo errado. Ele tem valores, tem sentimentos, por exemplo, de mulher, e tem um desejo por homem, né, da compensação por um homem, mas está no corpo de um homem. Entende? É como se... E isso geralmente acontece em decorrência disso aqui. Geralmente são espíritos que estão nessa faixa, né, que estão com o desenvolvimento e equilíbrio das duas potencialidades. Bom, então nós estamos chegando ao nosso final e a gente finaliza com esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando a importância da maternidade e da paternidade, né? Então, está no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma expressão: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. A gente lembra que os filhos que nós temos foram cedidos para nós por Deus, para nós conduzirmos.
E, de uma forma ou de outra, nós temos que ter a consciência tranquila de ter feito todo o possível para conduzir esses espíritos durante a encarnação, de propiciar que eles pudessem cumprir todo o planejamento encarnatório. Só que existe um momento em que a gente não tem como atuar, né? A gente lembra que durante a infância que você tem a possibilidade maior de atuar sobre eles, mas chega na adolescência, é o momento em que eles assumem a rédea da vida. A adolescência é o momento em que o espírito ele retoma quem ele é realmente, na sua plenitude. Então, ele pega as rédeas e fala assim, não, agora é comigo. Por isso que existe essa crise inicial da adolescência, né? Porque, primeiro, ele começa a ter uma situação de negativismo. Ele acha que tudo que ele recebeu dos pais, tudo que os pais falam, está errado, que os pais não sabem nada. Que ele que sabe, ele que tem aquele sentimento de onipotência, de que nunca nada de ruim vai acontecer com eles, né? E é um momento realmente muito complexo, né? Onde ocorre mais acidentes, onde ocorre uma coisa, porque o adolescente ele acha que é o super-homem, né? Nós já temos uma mania disso aí, a gente acha que nunca vai desencarnar, o adolescente mais ainda, ele acha que nunca vai acontecer com ele. Então, é um momento que nós temos que ter muita paciência, muita resiliência na atuação nesse momento, porque é transitório, tá? Logo depois ele vai reassumindo e, logicamente, tudo aquilo que você semeou durante a infância, você vai colher lá na frente. Naqueles casos que você fez todo o possível e que aquele espírito reencarnante não aproveitou ou de uma forma ou de outra foi por outro caminho, logicamente a responsabilidade não será sua. Mas, de qualquer maneira, pai e mãe é pai e mãe para sempre. Não existe ex-pai nem ex-mãe. Então, a dor é sempre muito grande, né? Quando você vê um filho caminhando por um lado que não é o que você esperava, não é aquilo que era desejado. Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre sente, a gente sempre sofre nesse sentido, né? Então, gente, isso tudo foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente do livro Gestação Sublime e Intercâmbio, do Ricardo de Bernardi. Nós temos esse livro lá na biblioteca da Casa Espírita. Ele já não tem mais novas edições, mas tem uma edição lá. Quem quiser ler, principalmente quem quiser ser mãe, vale a pena, que tem muito mais coisa no livro que não dá para você colocar aqui, né? E também do livro Forças Sexuais da Alma, do Jorge André, nós buscamos aquele esqueminha para explicar a questão do sexo, né? Embaixo tem vários sites e coisas que nós buscamos também para poder compartilhar. Agradeço a todos vocês pela paciência de ouvir e nós temos alguns minutinhos, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, nós estamos aqui à disposição. Um grande abraço e aí eu aproveito para desejar mais uma vez um feliz Dia das Mães, né? As mães têm uma importância capital na vida de todos nós, né? Se não fossem as mães, não estaríamos aqui, né?